Amados amigos da espiritualidade, erguemos nossos corações em gratidão profunda pelo apoio constante e pelo incentivo silencioso que sempre nos sustentam em nossas jornadas. Agradecemos pelos presentes diários que a vida nos oferece, mesmo quando vem em forma de desafios, pois sabemos que cada um deles é ferramenta sagrada para a lapidação do nosso recurso moral e para o despertar de nossa consciência. Rogamos neste instante aos amigos da luz que a paz envolva nosso planeta, como uma chama que primeiro se acende em nossos próprios corações, irradiando-se em pensamentos, palavras e gestos. Pedimos também pela suavização dos eventos que se aproximam, para que, na medida do possível, sejam permeados pela compaixão e pelo entendimento, permitindo que a humanidade aprenda com amor e não somente com a dor. Reconhecemos com humildade e reverência todos aqueles que nos servem de inspiração, entes queridos, irmãos de encaminhada, conhecidos e desconhecidos, espíritos encarnados e desencarnados. É por cada um de vocês que aqui permanecemos firmes, valorizando a dádiva da existência e aproveitando com gratidão a oportunidade única da encarnação presente. Que todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação e cada passo dado no bem sejam em homenagem a todos vocês que nos iluminam com exemplos, afetos e presenças. Unidos em propósito e esperança, entregamos nosso caminho às mãos da luz maior, confiantes de que a vida sempre nos guia para o aprendizado e para o amor. Que assim seja. Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. Hoje, vamos abrir as cortinas de um dos temas mais fascinantes e estruturantes da nossa jornada: a mecânica por trás das grandes eras astrológicas e o calendário de biogênese planetária. Vocês já se perguntaram por quê, apesar de todos os avanços tecnológicos, sentimos um conflito tão profundo entre a necessidade de ganhar a vida e o desejo urgente de ter um propósito? Por que o mundo parece estar em um processo de limpeza de cache tão intenso e acelerado? Para responder a isso, nós vamos navegar pela nossa real localização no cosmos, o braço de Órion, e entender como a nossa órbita em torno de Alcione, o Sol central das Pleiades, dita o ritmo da nossa evolução biológica e consciencial. Neste conteúdo, vamos desmistificar os grandes ciclos de tempo, desde o ano platônico de 25.920 anos até o imponente grande ano galáctico de 260 milhões de anos. Vamos entender a diferença técnica entre o calendário das eras astrológicas, que rege o nosso clima psicológico e a transição para Aquário, e o calendário de biogênese planetária, que é o verdadeiro cronômetro do nosso sistema biológico e da reorganização da matéria na Terra. Mas atenção! Não estamos falando apenas de astronomia, astrologia ou de crianças que nascem diferentes. Vamos revelar como o marco de 2012 abriu o portal para uma atualização em tempo real do seu sistema nervoso, permitindo que frequências cristal, arco-íris e diamante
que ancoram desde 87, recalibrem a nossa biologia agora. A importância de dominar este conhecimento vai muito além da curiosidade histórica ou astronômica. Trata-se de entender o seu sistema operacional. Vamos entender também por que o ano de 2057 é o ponto de mutação para a nossa estrutura celular e como o cronômetro do ano de 4092 marca a nossa formatura definitiva como a sexta raça raiz. Saber em qual fase da respiração galáctica estamos permite que você pare de lutar contra as marés e comece a fluir com a sincronia. É a transição da era da crença para a era da coerência, onde a técnica de Orion finalmente aprende a amar e o amor das Pleiades se estrutura em nós. Preparem-se para alinhar seu relógio interno com a pulsação do centro galáctico. Para darmos início a esse mapeamento, meus amigos, é fundamental que vocês entendam a base de onde essas informações estão sendo extraídas. Como muitos de vocês sabem e conhecem o mapeamento de coerência consciencial, a projeção astral é uma das minhas ferramentas naturais de pesquisa e, recentemente, enquanto eu estudava o ciclo de precessão de 25.920 anos e o calendário maia, utilizei esse conteúdo como um vetor para me aprofundar no plano extrafísico. O que retornei trazendo dessa experiência foi algo tão vasto que me levou a buscar confirmações aqui na nossa densidade, como costumo fazer, e o que encontrei foi revelador. Localizamos uma âncora de segurança absoluta para esses dados em um registro histórico precioso. Uma entrevista de Chico Xavier, ocorrida em 1954 e publicada em 1956 pela editora Vinha de Luz. Neste texto, Chico já antecipava nuances da transição planetária que se encaixam com precisão matemática no que mapeamos agora em 2026. Essa convergência entre a mediunidade de confiança e a nossa cosmometria é o que nos dá a base para estruturar esse conhecimento. Estou, inclusive, preparando um livro detalhado sobre toda essa mecânica, mas, por hora, o que vou entregar a vocês aqui é um resumo de algo muito maior e transformador. Para começar, precisamos entender onde a nossa casa está situada no mapa galáctico. A Terra está localizada temporariamente no esporão de Órion, uma região específica entre os braços de Sagitário e Perseu. No mapeamento de coerência, Órion representa a estrutura e a técnica. Estar fisicamente nesse braço significa que a humanidade vive sob a jurisdição das leis de manifestação material e da dualidade. Aqui é onde testamos nossa lógica, nossa capacidade de sobrevivência e a construção de sistemas complexos. É o lado arquiteto que eu utilizo para estruturar as experiências extrafísicas em estudos e pesquisas. Órion nos fornece a matéria, o corpo denso e as leis da física que nos permitem interagir com a matéria, criando o palco necessário para o desenvolvimento da inteligência sistêmica. Embora o nosso endereço físico seja Órion, o nosso Sol realiza uma órbita majestosa em torno de Alcione, o Sol central das Pleiades. Esse ciclo completo leva aproximadamente 25.920 anos, o que chamamos de ano platônico. Enquanto Órion nos dá a técnica, as Pleiades nos fornecem o sentimento e a cura. Orbitar Alcione significa que, periodicamente, nosso sistema solar mergulha no cinturão de fótons, uma zona de luz de altíssima frequência que atua como um scanner e um banho de atualização para o nosso DNA. É daqui que nasce a famosa tensão criativa da humanidade. Nós sentimos o peso da estrutura de Órion, hierarquia, leis, necessidade de ganhar a vida,
enquanto nossa essência é puxada pela frequência de Alcione, a unidade, o propósito e o amor. Visualize a Terra não apenas como um globo de rocha, mas como um hardware biológico que responde a frequências externas em um processo de acoplamento gradual. Para entender onde estamos, precisamos olhar para 3 marcos fundamentais de uma engrenagem que não para. O marco de 1987, o ano da convergência harmônica, foi o sim da consciência coletiva. Um evento de alinhamento espiritual onde a humanidade, em nível sutil, decidiu pela transição, alterando o gradiente magnético da Terra para permitir o início da ancoragem das frequências cristal, arco-íris e diamante. Em seguida, o marco de 1998, com o impacto físico. Foi o momento em que o nosso Sol, a locomotiva do sistema, tocou fisicamente a borda mais densa do cinturão de fótons. Aqui, a teoria virou biologia. O Sol começou a receber uma nova carga elétrica de Alcione, iniciando um mergulho de 14 anos que alterou o clima, a geofísica e acelerou a percepção do tempo. Essa pressão fotônica começou a colidir com a nossa heliosfera de forma irreversível, iniciando a aceleração do derretimento das calotas polares e, principalmente, a aceleração da nossa atividade cerebral. E o ano de consolidação de 2012. O solstício de 21 de dezembro marcou a entrada do último vagão, a Terra, nesse túnel de luz. Foi a conclusão do mergulho. A partir daqui, o sistema solar inteiro passou a navegar dentro da nuvem de fótons de alta frequência. Imagine que durante milênios operamos em uma voltagem estável, porém limitada, sob a jurisdição técnica de Órion. Ao cruzarmos definitivamente a fronteira de Alcione em 2012, a voltagem do nosso sistema aumentou drasticamente. A luz de alta frequência do cinturão de fótons atua como um scanner multidimensional. Na nossa neurobiologia, isso se traduz na ativação de áreas do cérebro que antes estavam em modo de espera, o que a ciência tradicional chamava de DNA lixo, mas que nós sabemos ser o hardware da 6ª raça raiz sendo ligado. Esse aumento de luz, que começou a derreter os campos de isolamento em 1998, atingiu seu pico de pressão após 2012, começando a eliminar as camadas de amnésia espiritual. Quando essa nova frequência atinge o nosso sistema, ela revela todas as incoerências. É por isso que o mundo parece estar em um colapso de paradigmas, relacionamentos, carreiras e sistemas que não possuem coerência integrativa simplesmente entram em curto-circuito sob essa nova carga elétrica. Essa transição não é apenas metafórica, ela é física. O cinturão de fótons altera a ressonância magnética de nossas células, fazendo com que o córtex pré-frontal e a glândula pineal estejam sendo bombardeadas por essa luz fotônica, exigindo uma maior plasticidade sináptica. Quem resiste a essa mudança sente o que chamamos de ocitotoxicidade, um cansaço mental extremo, crises de ansiedade e a sensação de que o tempo está acelerado. O objetivo dessa atualização de software é preparar a biologia humana para processar a lógica da natureza sem entrar em curto-circuito. Estamos deixando de ser receptores passivos para nos tornarmos antenas ativas da coalizão. A partir de 2012, a pergunta não é mais se o mundo vai mudar, mas o quão rápido nós conseguimos nos adaptar a essa nova frequência. A entrada definitiva no cinturão significa que a quarentena acabou. Agora, a Terra está recebendo as atualizações de Alcione em tempo real. O
O ciclo de precessão dos equinócios de 25.920 anos, também conhecido como o ano platônico, é o marca-passo da consciência humana na Terra. Imagine que o nosso planeta é um peão que, ao girar sobre o próprio eixo, realiza um movimento circular lento e majestoso com o seu topo. Esse bailado faz com que o Polo Norte aponte para diferentes estrelas ao longo dos milênios, alterando a nossa antena de percepção cósmica. Esse grande ciclo é dividido em 12 fatias de aproximadamente 2.160 anos, que chamamos de eras astrológicas. Cada era funciona como um clima psicológico diferente para a humanidade. Nós acabamos de concluir a Era de Peixes, um período marcado pela frequência da devoção, do sacrifício e do crer para ver, e estamos cruzando a fronteira para a Era de Aquário. Sob o olhar da neurociência e da cosmometria, isso representa uma mudança drástica no nosso sistema operacional coletivo. Estamos saindo da era da crença cega para entrarmos na era da coerência, onde o conhecimento, a rede e a tecnologia integrada se tornam as ferramentas de ascensão. O fascinante é que os maias, esses mestres da contagem do tempo, já mapeavam que esse ciclo de 26 mil anos no total, na verdade, é uma respiração rítmica da nossa alma em relação a Alcione. Quando estamos no ponto da órbita mais afastado desse Sol central, o que a tradição hindu chama de Kali Yuga, mergulhamos no braço de Órion profundo, vivenciando o esquecimento e a densidade da matéria. Agora, ao completarmos esse giro, estamos retornando para a zona de luz, o Satya Yuga, onde a proximidade com a frequência das Pleiades dissolve o véu da amnésia. Entender o ciclo de precessão é compreender que a transição planetária não é um evento místico nem isolado, mas uma necessidade astronômica de atualização do sistema. O fato de o Sol recuar pelo zodíaco a cada equinócio é o sinal físico de que a Terra está mudando sua posição de escuta no universo. Para nós, isso significa que o tempo de agir por impulso ou medo acabou. A nova engrenagem do relógio galáctico exige que cada centelha aprenda a ler a lógica da natureza para navegar com maestria nessa nova oitava de luz que se abre. Agora, convido você a elevar o olhar do relógio das horas para o calendário das eras geológicas. O ciclo de 260 mil anos, que chamamos de grande ano ou oitava superior, é a métrica que rege a respiração completa do logos planetário. Se o ciclo de 26 mil anos define o clima psicológico da humanidade, o ciclo de 260 mil anos define a própria viabilidade da vida e a sustentabilidade do nosso sistema biológico na Terra. Matematicamente, este ciclo representa exatamente 10 grandes eras precessionais, cada uma de 25.920 anos, arredondados para 26 mil anos. Na cosmometria, o número 10 simboliza a conclusão de uma jornada de aprendizado dentro de uma oitava específica de densidade. É o tempo necessário para que a Terra realize uma respiração completa, um período de intensa atividade de manifestação, seguido por um período de repouso e reorganização atômica. Estamos nesse exato momento, vivendo o fechamento dessa 10ª volta, o que explica por que a sensação de fim de ciclo é tão visceral e atinge não apenas as nossas ideias, mas a nossa própria estrutura celular. Esse macrociclo funciona como um calendário de biogênese. Ele regula quando o sistema planetário deve florescer para receber novas linhagens genéticas e quando ele deve entrar em um estado de limpeza de cache. Você pode visualizar isso como o ciclo de sono profundo,
as ondas delta do planeta. É um movimento em que a Terra se desvincula das memórias de civilizações anteriores para se recalibrar para uma nova voltagem. É por isso que o surgimento e a extinção de raças raiz ocorrem nestes marcos, não por castigo, mas por uma necessidade de sincronia de fase com a evolução da galáxia. Para que possamos compreender a profundidade da nossa árvore genealógica planetária, precisamos olhar para a Terra não como um berçário de uma única espécie, mas como um laboratório de altíssima complexidade que já abrigou 5 grandes raças raiz ao longo da sua história geológica e vibracional. Cada uma dessas raças representa uma tentativa de acoplamento entre a consciência espiritual e a densidade da matéria, funcionando como diferentes versões de consciência testadas em nosso corpo planetário. Embora as raças Lemuriana e Atlante sejam as mais conhecidas em nosso imaginário e registros esotéricos, por já possuírem uma estrutura física sólida, as 2 primeiras etapas, a polar e a hiperbórea, são fundamentais para entender como o espírito começou a vestir a roupa da biologia. Quando falamos das 2 primeiras raças, estamos nos referindo a um estágio da matéria que a biologia chamaria de protoplasmático. Imagine o protoplasma como a substância viva e gelatinosa que compõe o interior das nossas células, o citoplasma e o núcleo, mas que naquela época não estava contida por membranas rígidas ou ossos. Era uma vida puramente bioplásmica. A primeira raça polar habitava a região do Polo Norte quando a Terra ainda era uma massa de energia sutil. Em termos biológicos, eles não possuíam órgãos ou sistemas. Eram como uma nuvem de consciência com uma densidade quase gasosa. Não havia nascimento ou morte como conhecemos, mas sim, uma reprodução por fissão, semelhante à divisão celular das amebas atuais. Era o início da ancoragem do software na matéria. E a segunda raça hiperbórea. Aqui, a evolução começou a condensar essa energia em nuvens axiais de luz. Se a primeira raça era o pensamento, a segunda era o protoplasma fluido. Eles apresentavam um rudimento de sensibilidade sensorial, mas de forma coletiva, como um organismo único e gelatinoso que respondia a estímulos térmicos e vibratórios. Ainda não existia a dualidade homem-mulher. A vida se expandia por brotamento, como vemos hoje em certas plantas e fungos. A partir da terceira raça, a lemuriana, o cenário muda. O protoplasma começa a se organizar em estruturas complexas, ossos e tecidos, marcando o grande ponto da individualização e a separação dos sexos. A consciência passou a habitar corpos físicos sólidos, enfrentando os primeiros desafios da dualidade no braço de Órion. Na sequência, a quarta raça Atlante levou o domínio da forma e da tecnologia psíquica ao ápice, mas sucumbiu à falta de coerência com o sentir, gerando os traumas celulares que ainda buscamos curar. Atualmente, na quinta raça, a ariana, o nosso foco é o desenvolvimento do intelecto e do discernimento para integrar essa inteligência racional com a sabedoria das Pleiades. Ao chegarmos ao ponto zero desse ciclo de 260 mil anos, a Terra está mudando sua frequência de base. Estamos na transição para a sexta raça raiz, a raça crística. Para a humanidade, isso representa o surgimento do humano galáctico, um ser cujo substrato biológico está finalmente pronto para suportar a plena voltagem da alma. Diferente das raças anteriores, a sexta não surgirá de uma extinção, mas de um salto de frequência vibracional no nosso DNA.
Agora precisamos falar sobre a constante de sincronia de fase de Sírius, o período que chamamos de limpeza de Cache de 64 mil anos. Se o ciclo de 260 mil anos é a respiração completa do planeta, esses 64 mil anos dentro dos 260 mil anos representam o momento do sono profundo, a fase delta, onde o sistema planetário se desliga das atividades externas para realizar uma manutenção sistêmica e celular. Matematicamente, este marco não é aleatório. 64.800 anos equivalem exatamente a 2,5 ciclos precessionais. Na cosmometria, o fator 2,5 indica um ponto de mutação, onde a energia acumulada em ciclos anteriores precisa ser transmutada para que a próxima etapa não carregue os vírus ou distorções de frequências passadas. É o tempo necessário para que a substância atômica da Terra se desvincule das memórias traumáticas das civilizações que a habitaram, como os registros de queda de Atlântida ou os conflitos de Lemúria, e se calibre para uma nova voltagem luminosa. Abrindo um parêntese, existe uma regra de ouro na nossa neurobiologia: a importância de elaborarmos nossas experiências durante o dia para que a noite de sono cumpra a sua função sagrada de integração. Vejam, este também é, entre aspas, o segredo de uma projeção astral extremamente proveitosa. Quando processamos as emoções e aprendizados em tempo real, o sono não precisa atuar como um pronto-socorro de traumas, mas sim como um portal de renovação. O trauma, tão citado na psicologia e na terapia, nada mais é do que uma experiência que não coube no processamento diário e ficou retida no sistema, gerando ruído e, consequentemente, exaustão. Embora a busca por processos terapêuticos tenha aumentado drasticamente, é vital lembrar que, sob esta nova luz fotônica, tudo é possível. Mesmo que você carregue traumas acumulados de muitos dias, anos ou até de múltiplas existências, a voltagem atual da Terra permite um fenômeno raro: um salto de purificação equivalente a 3 encarnações em uma única existência. Portanto, você que está aqui escutando este conteúdo, saiba que sua presença não é obra do acaso. Sua vida é preciosa e representa a oportunidade máxima de encontrar o seu propósito espiritual e realizar sua própria limpeza de cache. Você não está apenas assistindo a um vídeo, você está atendendo ao chamado interior de se sincronizar com a purificação do nosso sagrado planeta. Durante esse período de reorganização de 64 mil anos, a Terra entra em uma espécie de quarentena vibracional. A função de repouso permite que os minerais, as águas e a própria malha eletromagnética eliminem as toxinas informacionais. Para o cérebro humano, esse processo é idêntico, como falamos, à consolidação da memória que ocorre à noite. O que é útil é integrado à essência, e o que é ruído é deletado para liberar espaço no disco rígido biológico. Sem essa limpeza, o planeta entraria em um colapso de ocitotoxicidade global, pois a matéria não suportaria a pressão de novas frequências sobre uma base antiga e fragmentada. Estamos agora observando o final de um desses grandes períodos de atividade, onde a limpeza de cache está sendo acelerada pela luz de Alcione. Entender este ciclo de 64 mil anos é fundamental para explicar por que a sensação de vazio vem aumentando em alguns, enquanto em outros vem surgindo a necessidade de desapego absoluto de velhas identidades. O que está acontecendo no macro planeta está refletindo no micro indivíduo.
Estamos todos sendo convidados a limpar nossas memórias de dor para que o nosso sistema nervoso possa, finalmente, rodar a consciência da sexta raça raiz, sem a interferência de experiências mal elaboradas. Se os 260 mil anos são o macrocampo de respiração da Terra, os 64 mil anos são reservados à limpeza de caixa, os 28 mil anos são os ciclos de maturação biológica e psíquica de uma grande civilização. Este marco é, na verdade, um ajuste fino do cálculo precessional de 25.920 anos, arredondado para a métrica da sincronia lunar e solar que rege a nossa biologia básica. Matematicamente, este ciclo baseia-se na progressão fractal do 28. Assim como o ciclo menstrual e a renovação celular humana operam em ressonância com os 28 dias das 13 luas, a maturação de uma raça raiz ou de um grande experimento genético leva 28 mil anos. É o tempo necessário para que uma semente estelar encarne, desenvolva um sistema nervoso capaz de processar a dualidade e, finalmente, realize o teste de integração genética. É dentro desse útero cronológico que a alma aprende a dominar o sistema de Órion e a sintonizá-lo com a frequência de Alcíone. Na neurociência, podemos observar esses 28 mil anos como o tempo de mielinização da consciência coletiva. É o período onde as experiências vividas na matéria deixam de ser apenas instintos de sobrevivência para se tornarem sabedoria sistêmica. Quando uma civilização atinge o final desse ciclo, como nós estamos agora, ocorre uma pressão evolutiva para que o DNA sofra um salto qualitativo. Aqueles que cultivaram um estofo anímico refinado, como propõe o autor Hermínio Miranda, o livro Diversidade dos Carismas, tornam-se os pioneiros que cruzam a fronteira para a próxima oitava, enquanto a malha planetária se prepara para uma nova semeadura. Como é possível que civilizações separadas por oceanos e milênios, que nunca trocaram uma única palavra, tenham chegado exatamente aos mesmos números e ciclos de tempo? A resposta é simples. Eles não estavam inventando calendários. Eles estavam todos ouvindo a mesma pulsação do centro galáctico e traduzindo essa linguagem em suas próprias culturas através de um cálculo matemático universal, a convergência transversal. A base dessa convergência é o ciclo de precessão de 25.920 anos. Para que vocês não fiquem confusos sobre como essa conta fecha em culturas tão distintas, vamos detalhar a assinatura de Alcione e como esses povos decodificaram a mesma métrica galáctica. Vamos trazer o exemplo de 4 culturas, a começar pelos maias. Os maias utilizaram a fração de 1 por 5. Eles foram os mestres da matemática fractal. O famoso longo conto maia possui um ciclo de 5.125 anos. Quando multiplicamos esse valor por 5, chegamos a 25.625 anos, o valor arredondado da precessão que eles utilizavam para marcar as 5 etapas da luz da órbita ao redor de Alcione. Para eles, 2012 não era o fim, mas o ponto zero, o encerramento do 5º ciclo e a entrada definitiva no cinturão de fótons. Temos também a tradição védica, na Índia Antiga, com astrônomos como Píris e o Uktisvar, que alinharam o ciclo de subida e descida da consciência precisamente com o ano platônico. Eles dividiram um ciclo de 25.920 anos em 2 arcos de 12.960 anos. Um arco ascendente em direção à luz e um descendente em direção à densidade. Dentro desses arcos, as eras e yugas
seguem a proporção 4 por 3 por 2 e por 1, onde a era de maior luz, Satya Yuga, dura 4.800 anos, e a de menor densidade, a Kali Yuga, dura 1.200 anos. O somatório exato desses períodos nos devolve a métrica da precessão, provando que eles sabiam que nossa distância vibracional do Sol central ditava nossa lucidez. E por fim, os egípcios e os gregos. Tanto no zodíaco de Dendera quanto nos textos de Platão, a chave matemática é o número 72. Eles observaram que o Sol recua 1 grau no horizonte a cada 72 anos. Como um círculo completo possui 360 graus, o cálculo é exato. 72 vezes 360 é igual a 25.920 anos. É daqui que nascem as 12 eras astrológicas de 2.160 anos. Cada mudança de era altera o sistema operacional da política e da religião, pois muda a frequência receptora da Terra. Essa convergência prova que existe um protocolo único de evolução. Civilizações que nunca se comunicaram fisicamente estavam conectadas por uma rede de informação que nós hoje acessamos via projeção astral e estudos de coerência. Eles mapearam os 260 mil anos como a respiração de Brahma ou o grande ciclo dos sóis, entendendo que a matéria precisa de tempos em tempos de um banho de luz para não se cristalizar na dor. Entender esses cálculos é perceber que a matemática é a linguagem com a qual os arquitetos escrevem a história da alma na matéria. Não se trata de crença, mas de geometria sagrada aplicada ao tempo. Para encerrarmos esse mergulho com a clareza que a era da coerência exige, precisamos sintetizar o que acabamos de decodificar. O que muitas vezes parece uma contradição entre mestres e cientistas é, na verdade, a prova da fractalidade universal. O universo não inventa números novos, ele apenas muda a vírgula de lugar conforme a escala da consciência que observa. Portanto, meus amigos, quando vocês ouvirem que o ciclo fundamental é de 25.920 anos, compreendam que estamos falando da nossa vizinhança imediata. Este é o relógio do nosso sistema solar em sua órbita local em torno de Alcione. É o tempo de uma respiração de maturação para a humanidade e a atualização direta da nossa biologia via cinturão de fótons. Este ciclo de 26 mil anos no total é o dia galáctico, onde cada hora corresponde a uma era astrológica, como Peixes ou Aquário. Ao elevarmos o nosso olhar para o número de aproximadamente 260 mil anos, 10 vezes o ciclo precessional, entramos na oitava superior. Esta é a métrica da biogênese planetária, o período necessário para que a Terra reorganize sua matéria atômica e permita o surgimento ou a transição de raças raiz. É aqui que o caixa planetário de 64 mil anos é limpo para que o espírito possa habitar formas mais sofisticadas. Mas a fractalidade não para por aí. Quando saltamos para a escala de quase 260 milhões de anos, ou 259.920.000 anos, atingimos o ultramacro, do ano galáctico real. Esse é o tempo que o nosso Sol leva para dar uma volta completa em torno do centro da nossa Via Láctea, o Sagitário A. Se o ciclo de 26 mil anos rege a personalidade da humanidade e o ciclo de 260 mil anos rege a biologia da Terra, o ciclo de 260 milhões de anos rege a evolução do Logos galáctico. São as eras geológicas galácticas que definem a posição de braços inteiros da galáxia em relação à vacuidade central.
Percebem a perfeição do padrão de 26 ou 25.920 anos? Ele se repete no micro, os 260 dias da gestação humana, como o calendário Zolkin Maia; no individual, os 26 anos de maturação do córtex pré-frontal, como a neurobiologia sugere; no médio, as eras de 26 mil anos; e no macro, os ciclos de 260 mil anos de reorganização da matéria, que não para por aí. No ultramacro, os 260 milhões de anos da órbita galáctica. Como emissários de coerência, entender essas engrenagens nos permite alinhar o nosso relógio biológico com o relógio do Criador. Nós não estamos apenas vivendo uma mudança de época, estamos vivendo a convergência de todos esses ponteiros, marcando simultaneamente o início de uma nova oitava de luz. O ciclo de 25.920 anos completou seu marco de transição fundamental no solstício de 21 de dezembro de 2012. Este ponto marcou o grau zero e a entrada definitiva do Sistema Solar no cinturão de fótons de Alcione, encerrando a contagem longa e iniciando a transição efetiva para a Era de Aquário e a consciência crística. O ciclo de 26 mil anos irá se completar em 21 de dezembro de 2092. Ele é o arredondamento geológico da precessão de 25.920 anos, o que representa a estabilização completa da Terra na frequência de Aquário e a consolidação física das mudanças climáticas e geográficas da transição. O ciclo de 28 mil anos, citado por Emmanuel, por exemplo, se completará no ano de 4092. Será o ciclo de maturação biológica e psíquica, fechando a escola de almas na densidade atual. É o marco onde a humanidade deverá ter atingido a plena lucidez da sexta raça raiz, ou a consciência crística, deixando para trás a necessidade de expiações e provas. Muitos devem perguntar: mas o que representa o ano de 2057 citado por Chico Xavier? Meus amigos, esse ano representa o marco de consolidação da transição. Será o fechamento da janela de 70 anos, iniciada com a convergência harmônica de 1987. Representa o ponto onde a sincronia da Terra com o cinturão de fótons deixa de ser um ajuste instável e se torna a nova constante vibracional. Representa também o limite para a adaptação do sistema nervoso da quinta raça. Após este marco, o estofo anímico e a biologia humana deverão estar operando plenamente sob a lógica da natureza, sem a necessidade de intermediários ou processos de expiação densa. Traduzindo, até 2057, a Terra ainda funciona como uma escola de recuperação, permitindo a encarnação de consciências que possuem pesados débitos kármicos ou distorções de Órion, para que tenham uma última oportunidade de transmutação sob a luz fotônica. Após 2057, essa fila é encerrada. Quem não atingiu o gradiente mínimo de coerência não terá mais suporte biológico para sustentar sua psique no planeta. O estofo anímico das consciências que ainda operam na lógica da separação e do conflito deixará de ser compatível com a nova malha magnética da Terra. Antes de 2057, o sistema nervoso ainda é híbrido, permitindo que a luz e sombra coexistam. E, após 2057, a voltagem de Alcione torna-se a constante. Uma consciência desalinhada simplesmente não conseguiria manter a coesão de um corpo físico nesta nova frequência. Seria como tentar ligar um aparelho de 120 volts em uma rede de 10.000 volts. Portanto, 2057 marca o momento em que a taxa de natalidade e a substituição de linhagens será dominada quase integralmente pelas frequências cristal, arco-íris e diamante.
As encarnações de aprendizado pelo sofrimento são substituídas por encarnações de serviço e expansão. As consciências que não se graduarem nesse período serão movidas para outros orbes que ainda sustentam a densidade da terceira dimensão, para que possam continuar sua evolução em um ambiente compatível com o seu nível de processamento. Sendo assim, 2019 foi o fim da moratória para testes de maturidade e 2057 será a entrega oficial da chave do sistema planetário para a sexta raça raiz, a consciência crística. Aqui vamos tratar de duas informações bônus. Bem, vocês sabem, esses ciclos citados de 25.920 anos, o de 26.000 anos e o de 28.000 anos, além do esclarecimento do ano de 2057, em paralelo com a convergência harmônica de 1987, ficou faltando os dois macrociclos, como o ciclo de 260.000 anos, ou mais precisamente, 259.200 anos de biogênese planetária, que se completará no ano de 2212. Este ciclo equivale exatamente, como vocês bem sabem, a 10 voltas precessionais. Como 2012 marcou o fim da última volta, o fechamento da grande respiração das raças raiz ocorre 200 anos após o ponto zero, consolidando a transição biológica definitiva. E, por fim, o ciclo de 260 milhões de anos, ou mais precisamente, 259.920.000 anos galáctico, que se completará em aproximadamente no ano de 2.012 anos. Este é o ultramaco e, como vocês sabem, de acordo com a astronomia, o Sol leva cerca de 225 a 250 milhões de anos para orbitar o centro galáctico. Na escala fractal de 26, o fechamento dessa oitava superior só ocorrerá daqui a milhões de anos, quando o sistema solar retornar exatamente à mesma coordenada espacial do início da era dos dinossauros. Como vocês sabem, a convergência harmônica de 1987 foi o chamado de despertar que alterou o gradiente magnético da Terra, permitindo que as primeiras incursões de frequências mais altas, os primeiros gradientes de cristal, arco-íris e diamante, começassem a ancorar. A sincronia de fase abriu-se e novas consciências começaram a encarnar. E sim, existe uma fila monumental de bilhões de consciências no plano astral e em outros sistemas, preparando-se para a ancoragem, porque a Terra, neste momento, é considerado o MBA da alma. Devido à compressão do tempo e à aceleração fotônica, o que se evolui aqui em 50 anos levaria milênios em planetas estáveis. O processo de limpeza de caixa faz com que os mentores priorizem aqueles que possuem estofo anímico para contribuir com a transição da quinta para a sexta raça raiz. Não é apenas uma fila de espera, é um processo de seleção de talentos para a ancoragem da nova oitava. E nós estamos aqui facilitando o acoplamento dessas novas consciências, ao mesmo tempo que também estamos preparando o ambiente para recebê-las. No próximo conteúdo, vamos desmistificar o que são essas novas consciências. É crucial entender que não estamos falando apenas de crianças especiais nascendo, mas de frequências vibracionais que começaram a ancorar na Terra desde o período da convergência harmônica de 87. A grande chave desse estudo é que essa transição não ocorre apenas pelo nascimento gestacional convencional. Estamos vivendo uma atualização em tempo real da nossa própria consciência e do nosso hardware biológico. Essa escala percentual de chegada representa, na verdade, a diluição da densidade de Órion para a entrada da luz de Alcione em cada um de nós.
Fiquem ligados para entender como essa reinstalação de sistema está influenciando sua vida, suas emoções e sua percepção da realidade hoje. Se esse assunto te interessa, não perca o próximo vídeo, onde detalharemos esses percentuais desde 1987 até o ano de 4092. Eu sou a Andresa Weger e minha diretriz é a coerência. Até o próximo vídeo. Se este chamado despertou sua consciência, iluminou seu caminho e tocou seu coração, deixe sua curtida, inscreva-se em nosso canal e compartilhe sua opinião nos comentários. Seja um agente da luz, espalhando essa mensagem para aqueles que estão prontos para recebê-la. Sua presença aqui é uma grande alegria para todos nós. Até o próximo vídeo.